Boa tarde, presidente, demais vereadoras, vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, nas redes sociais, também aqui na galeria, em especial o pessoal das associações de catadores de resíduos. Eu quero, mais uma vez, talvez pela 10ª ou 15ª vez, pedir ao Poder Executivo para que use o incentivo financeiro que temos todo o final do ano, que pode ser destinado aos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias em forma de salário. Teve uma servidora, uma trabalhadora que inclusive entrou com um processo, entrou com um pedido de averiguação no Ministério Público, e lá no Ministério Público eles indeferiram, dizendo que o incentivo financeiro, o IFA, como eles chamam, não é destinado e nem poderia ser às contas dos agentes como interpretado e pretendido pela representante, que é um agente. Trata-se, na verdade, de incentivo aos municípios para que fortaleçam as políticas de atuação das agentes e dos agentes. Fortalecer a política pública de atuação dos agentes e das agentes pode ser conforme como o poder executivo daquela cidade quer atuar. Incentivo financeiro em forma de salário é incentivo, sim, da mesma forma como está falando aqui de políticas públicas para a atuação das agentes comunitárias de saúde, até porque é discricionário. Tem vários municípios que já fazem isso. É um recurso que vem do governo federal e que pode ser disponibilizado por isso. Não adianta a gente falar que as agentes comunitárias de saúde fazem um excelente trabalho debaixo de chuva, debaixo de sol, que sobem morro, descem morro, andam em rua de calçamento que está péssima, andam em estrada de chão. Não dá para falar que os agentes de combate às endemias fazem um trabalho importantíssimo para a gente combater as endemias. Agora vai vir a dengue. Se há tempos eles lutam por esse incentivo, diversos municípios já fazem dessa forma, e o município continua negando. E é um pedido da classe. Então, mais uma vez, eu quero fazer esse apelo ao Poder Executivo. A gente já encaminhou minuta de projeto, como já acontece em outros municípios, para que deem esse incentivo financeiro às ACS e os ACEs dessa forma. Porque incentivar através do salário é política pública, sim. Então, a gente espera que isso aconteça, até porque não é um recurso fonte 80, é um recurso de fonte do governo federal. Pode diminuir um pouquinho o agudo, que está dando umas microfonias aqui. Eu quero fazer um outro apelo ao Poder Executivo em relação ao chamamento público das servidoras e servidores da educação, que atualmente são ACTs, mas que encerra em novembro desse ano. A Prefeitura, a Secretaria de Educação não vai chamar agora em 2024, não tem mais tempo, mas que em janeiro possa fazer esse chamamento, porque primeiro que a gente não vai ter aumento de despesa, porque o ACT ele já recebe o seu salário e aquele ACT que vai virar efetivo vai continuar recebendo o seu salário. Agora, para a questão da qualificação do trabalho que é feito na educação é fundamental. E a gente sabe que, tecnicamente, a Secretaria de Educação defende o chamamento público dessas profissionais e desses profissionais. Então, mais uma vez, peço ao Poder Executivo, à Prefeitura, porque essa é uma decisão política, porque tecnicamente a gente sabe que a Prefeitura precisa chamar os efetivos, precisa efetivar mais. A gente está construindo, algumas creches vão ficar prontas, vão ser construídas novas escolas, vão ser construídas novas salas e a gente vai precisar desse chamamento. Então, peço de novo, não vai ser chamado em 2024, mas que faça um chamamento em janeiro, porque se chamar em janeiro ainda dá tempo. O prazo é até novembro, então o ideal é que chame em janeiro, porque, volto a frisar, é qualificar o trabalho que é feito que já é muito bem feito pela Secretaria de Educação, é uma forma de qualificar ainda mais. E nessa mesma seara,
precisamos criar, vereador Romeu, o cargo efetivo do auxiliar da educação especial. Hoje a gente chama em torno de 700 professoras e professores ACTs para o cargo de auxiliar de educação especial. Esse cargo também precisa ser criado, até porque a gente tem um TAC de ajuste de conduta para que a gente tenha uma porcentagem máxima de ACT e que os efetivos sejam o carro-chefe da Secretaria de Educação. Então, essa é mais um pedido que a gente faz à Secretaria de Educação, junto ao gabinete do prefeito, para que faça esse chamamento. Lhe concedo a parte, vereador Toninho. Obrigado pela parte, vereador. Até uma sugestão que a gente possa fazer uma reunião com a secretária de Educação, através da nossa Comissão de Educação, como foi feito da outra vez, eu, você, vereadora Mary, a gente recebeu o sindicato também, nós levamos a demanda e foi feito o chamamento dos efetivos, né, que a gente possa, de repente, fazer dessa vez, ouvir a secretária, ouvir o impacto, ouvir as justificativas e fazer esse pleito lá pessoalmente, né, a gente pode tentar articular essa reunião e a gente ir junto. Obrigado, boa lembrança, realmente foi uma reunião que deu resultado, né, e tivemos um bom chamamento no final do ano passado, né, inclusive alguns que ainda foram chamados esse ano, porque aqueles que não aceitaram no ano passado chamaram esse ano, e a gente sabe que não vai dar para chamar em 2024 em relação a esse concurso, mas que chame em 2025, porque de fato é fundamental para a educação de São José. Por fim, eu quero me solidarizar com os 88 servidores públicos de São José, que, infelizmente, pelo que a gente ficou sabendo, em maio vão ser obrigatoriamente desligados da prefeitura em razão de processos antigos. O que eu quero pedir e dizer ao Poder Executivo que até lá lute para tentar manter essas pessoas nos cargos que elas ocupam hoje. A gente está falando de profissional com 20 anos de casa, com 19 anos de casa, pessoas que começaram com 25 anos de idade, agora estão com 45 anos de idade, que daqui a pouco vão sair com uma mão na frente e outra atrás. E cada um desses, ou cada uma dessas, individualmente tem a sua história dentro da prefeitura. E que o Poder Executivo bote debaixo do braço, olhe a história de cada um, e se tiver que justificar a história de cada um individualmente, que faça essa justificativa, porque eu não consigo ver como legítimo esse desligamento depois de tantos anos. Então, eu acho que até maio, que é o prazo, acho que a prefeitura tem que lutar ainda mais, se não conseguiu até hoje, lutar mais para que a história de cada um continue sendo contada. Eu conheço algumas dessas pessoas que vão ser desligadas e eu acredito muito nessas pessoas, pelo que me relataram no decorrer dessa história como servidores públicos e que exercem função importante para a nossa população. Eu acabei de citar as agentes comunitárias de saúde e tem muitas agentes que estão indo nessa barca maldita, né? Então, inclusive médicas. Então, prefeitura, lute até onde puderem, até maio, bote-se debaixo do braço. Eu acho que tem que ter um trabalho político, porque eu não vejo como prejuízo algum, algo que já está estabelecido. Existe em outras áreas, várias formas que as pessoas, depois de estarem tanto tempo exercendo uma função ou ocupando, né, vou dar um exemplo do uso capião, quando a pessoa está lá morando num espaço há mais de 10 anos, 15 anos, esses servidores estão há mais de 20 anos. Tem uma história dentro do poder público de São José e é lamentável se vai chegar em maio e essas pessoas serem demitidas. Eu acho que é um erro geral. Tivemos aquele erro lá atrás? Tivemos, mas essas pessoas não podem ser punidas agora. Até porque muitas dessas, que às vezes estão próximas de se aposentar, vão para a rua e para conseguir um emprego é muito difícil. Muito difícil. Para quem tem mais de 45 anos, conseguir emprego hoje é bastante difícil.
Então, é mais um apelo. Eu acho que a gente não pode desistir para que essas 88 pessoas continuem trabalhando em São José, porque muito bem trabalham. Obrigado, presidente.